Olá, microempreendedora! Quem começou a live e esqueceu de colocar o celular carregar? Eu. Tava indo pro segundo tópico e acabou tudo aqui, apagou tudo. Eu falei assim, meu Deus do céu, quem que não confere isso antes? Só eu mesmo, mas tá bom. Vamos seguir. Então vamos lá. Começando 5 passos para o meu planejamento de conteúdo. Como que eu devo me preparar antes de fazer o conteúdo, né? O que eu devo fazer antes, né? O planejamento é muito importante para qualquer coisa que a gente vai fazer. Não é nem tão importante só no marketing digital, mas é importante em tudo e em todas as etapas de tudo que a gente for fazer. Sem planejamento a gente não chega lá e a gente não conquista os nossos objetivos, né? Então, o passo 1 que eu tava falando aqui pra vocês é pra tornar o seu planejamento uma rotina e não uma obrigação. Tá difícil aqui, gente. Tá caindo toda hora o celular. O que a gente faz, né? Que torne isso uma rotina, algo que você faça diariamente, que você leve isso como uma obrigação, como algo natural e não uma obrigação. Porque tudo que a gente faz com obrigação, a gente não faz bem feito. A gente perde tanto tempo aqui na rede social. Às vezes eu coloquei até isso, eu coloquei um aviso no meu celular para avisar quando eu passei 1 hora no Instagram vendo bobagem. Bobagem assim, assistindo blogueira, vendo stories de outras pessoas que não me interessam. Então a gente perde tanto tempo hoje em dia online vendo informação toda hora que não custa nada você tirar 1 horinha da sua semana para você fazer o seu planejamento uma rotina. Então, esse é o primeiro passo importante. Se organizar uma vez na semana, na sexta-feira, que tá tranquilo, ninguém tá saindo de casa, aproveita a pandemia. Chegou em casa, organiza seu conteúdo, o que você vai postar. Torne isso uma rotina. Ou na sexta não consigo, no domingo, então, que geralmente a gente tá em casa sem fazer nada. Ou então, na segunda-feira. Pega 1 horinha na segunda-feira para você fazer o planejamento do conteúdo da semana. Então, você precisa ter essa rotina. Isso é o primeiro passo do planejamento. É você estabelecer algo que seja bom para você e que não fique algo como obrigação. Leve isso como algo que você tenha um objetivo, vamos por assim, tá? Não ter preguiça, separar um tempo para você atingir esse objetivo. O segundo tópico que eu gostaria de falar para vocês é que se a gente não leva a rede social como um trabalho, a gente leva apenas, eu utilizo a rede social apenas por hobby. Isso não vai gerar um resultado para você. Então, você tem que levar a rede social como um trabalho. Não é fácil, a gente tem que exige esforço, exige dedicação. Se você não tem isso planejado, você não vai conseguir chegar em nenhum lugar. E aí você vai olhar aquela pessoa que posta todo dia, se organiza, se planeja. E aí você vai falar pra ela, nossa, olha como ele tem resultado legal aqui na rede social. E como que você quer obter esse resultado se você não tem essa dedicação? Se você não leva a sua rede social como um trabalho, como algo que precisa de atenção? Então esse é o segundo tópico. Leva a rede social como um trabalho, como algo que seja sério e que você vá pensar que isso vai trazer um resultado para você no futuro. Primeiro a gente planta todos os dias e depois a gente colhe. Só que a partir do momento que você tá trabalhando isso a seu favor e a favor da sua empresa, com certeza você já tá se diferenciando. Você já tem um passo a mais do que o seu concorrente que não faz isso todos os dias, que não se dedica todos os dias para as redes sociais. Então, o segundo passo é levar as redes sociais como um trabalho, como algo profissional, e não como hobby, como qualquer outra coisa que as pessoas fazem, tá? O terceiro passo que eu coloquei aqui é ter constância. Não adianta você aparecer um dia nos stories e sumir 3. E depois aparecer mais um dia 2 vezes na semana e sumir 10 dias. Gente, vocês não vão conseguir vender e não vão conseguir fazer com que as pessoas te indiquem se você não ter essa constância. Então, assim,
esse terceiro ponto é algo muito importante. Você tem que estabelecer uma rotina de postagens. Por isso que é preciso você ter o planejamento, porque é algo que você planeja, você tem rotina. Então, isso é a base para você conseguir algo que seja relevante, para que as pessoas entendam o que você faz, como você faz e o que você vende. Então, isso é a base, ter uma constância, estabelecer uma rotina para você trabalhar a rede social ao seu favor. Eu coloquei aqui, eu tô olhando aqui pro lado porque eu faço algumas anotações antes para eu vir falar aqui para vocês. Eu anotei aqui que só é lembrado quem aparece. Então, se você aparece, se você faz um planejamento nas redes sociais, você aparece nos stories e tem uma presença no feed, nos stories é até mais importante que no feed. Você é lembrado. Então, se a pessoa falar, eu tô precisando de um serviço, sei lá, de advogada, de arquitetura, de comprar maquiagem, sei lá qual é o seu ramo. Se você tá ativo pra pessoa e ela tá te seguindo sempre, ela vai lembrar de você sempre que ela puder e sempre que alguém perguntar pra ela, você sabe quem faz esse tipo de produto ou serviço? Com certeza ela vai lembrar de você primeiro. Porque você tá o quê? Aparecendo todo dia nos stories, você tá aparecendo, contando sobre a sua empresa, mostrando os seus produtos, falando sobre você, sobre os seus valores. Então, isso ela vai lembrar de você e ela vai te indicar. As pessoas, porque você vai ser presente na vida delas, né? Eu já tinha falado isso. Então, esse é o terceiro ponto, ter constância. Primeiro, tornar o planejamento uma rotina e não uma obrigação. Então, vamos fazer isso rotineiramente, sei lá como que fala, se existe essa palavra. Levar as redes sociais mais a sério, como um trabalho. Então, você precisa fazer isso no planejamento antes e ter constância no que você for postar, né? Então, esse é o terceiro passo. Quarto passo, definir um nicho e escrever 10 dores e 10 anseios dos seus clientes. Mas eu não sei escrever quais são as dores dos meus clientes. Então você não conhece o seu cliente. Pega o seu melhor cliente, coloca lá o nome dele, João, e escreve tudo o que você sabe sobre ele. Qual a idade que ele tem, o que ele gosta de fazer, como é a rotina dele. E ele é o seu cliente ideal, ele é a sua persona. Então, a partir do momento que você define um nicho de mercado, eu vou atuar, por exemplo, no meu caso aqui, marketing sem agência, trabalhar o marketing digital para as pessoas que estão começando na internet, para pessoas iniciantes, que não sabem por onde começar e não sabem o que fazer. Então, esse é o meu perfil. Mais nichado ainda para mulheres, não vendo para outro tipo. O que eu converso aqui eu converso para mulheres. Então, quais são as dores dessas minhas seguidoras, dessas minhas possíveis clientes? Define essas dores. O que ela não sabe fazer que eu vou postar aqui? Ela não sabe produzir conteúdo, ela não sabe fazer um planejamento, ela não sabe qual é a hora certa de impulsionar, ela não sabe como otimizar a rede social dela de forma profissional, ela não sabe organizar um layout mantendo uma identidade visual. Então, são tudo isso que eu acabei de falar são dores que vocês precisam listar. Então, pega um Word aí e coloca dores e coloca 10 pontinhos para você preencher, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E depois tem muito mais que 10 dores dos nossos clientes. A gente acha que 10 é muito, mas não é, 10 é pouco. E aí, 10 anseios. O que o meu produto ou serviço vai ajudar a minha cliente e qual que é a ambição, o anseio do meu cliente que eu vou conseguir ajudar ela. Porque daí a gente listando as 10 dores e os 10 anseios no planejamento, a gente consegue apertar a ferida. Na hora que a gente fala que alguma coisa, por exemplo, um anseio das minhas clientes aqui do marketing sem agência pode ser, por exemplo, elas querem vender algo na internet, mas elas não sabem como, e um anseio dela é aumentar o faturamento da MEI dela, porque ela tem uma microempresa,
ela é uma microempreendedora, só que ela não consegue vender melhor o produto dela. Então, o anseio dela é aumentar o faturamento da MEI dela. Então, quando eu falo isso, você quer aumentar o faturamento da sua MEI, você precisa seguir esses passos, eu atingi na ferida. E é óbvio que ela vai parar aqui e vai prestar atenção em mim. Então, define os 10 anseios, quais são os sonhos dos seus clientes, o que eles gostariam, o que você pode ajudar com o seu produto ou o seu serviço. Então, esse é o passo 4. Trabalhar o conteúdo e trabalhar esse conteúdo, definiu 10 dores e 10 anseios, trabalhe esse conteúdo fortemente inúmeras vezes e incansavelmente vezes. Porque quanto mais você repete, mais você traz esse conteúdo aqui para vocês, mais vocês vai entrando na cabeça de vocês e mais vocês vão lembrando de mim. Então, quando a gente se torna especialista em um determinado segmento, seja uma loja online ou qualquer outra coisa, a gente tem que trabalhar muito conteúdo. E para você ser lembrada, para você ser uma referência e isso ajudar as pessoas a comprarem o seu produto ou serviço, você tem que repetir. Repetir, que vai ser uma hora que vai ter um assunto específico que você fala tanto e que a pessoa vai falar, eu já sei aonde eu vou quando eu precisar disso. Então, essa é a base, é o 4º passo, definir as 10 dores e 10 anseios. O 5º passo é você sair fora do efeito catálogo. As pessoas já não gostam mais do efeito catálogo, que é você só mostrar o seu produto ou serviço lá na rede social que você faz. Hoje em dia isso não vende mais. É por isso que a internet ela tá cheia de pessoas que fazem a mesma coisa. Ela não tem pessoas que trazem o diferente. Então sai desse efeito catálogo, né? Eu sigo a Helena Lima, ela fala assim que a gente tem que trazer 20% de conteúdo pessoal, da minha vida pessoal, que eu tenho aqui com vocês, e 80% de conteúdo de informação. Você não pode falar para o seu cliente, por exemplo, você não pode falar como você faz o seu produto ou serviço, mas você pode falar o que você faz. Então, o que você faz e o que você vende. Então, rotina, a sua vida pessoal, 20%, mostre. Já cansei de falar aqui pra vocês em todas as lives, que a sua empresa é o reflexo do que é você. Não tem como você abrir uma empresa e você não aparecer para você falar com o seu cliente. Não existe isso, você tem que aparecer e você tem que mostrar, porque é isso que vai gerar interação e conexão. Então, já até me perdi aqui. Você tem que repetir isso e você tem que se tornar autoridade para que ele lembre de você. Então, esse é o 5º passo. Sair do normal, trazer conteúdo, mostra tudo que você sabe, joga aqui o conteúdo para o seu cliente. Ele vai começar a amar. Começa a fazer essa interação, mostre um pouco do seu pessoal. É isso que as pessoas gostam, tá? E aí, eu coloquei aqui já um 6º passo, que é não esquecer de ser você, de otimizar o seu planejamento para o jeito que fica melhor para você. As pessoas acham que eu tenho que criar um personagem para minha empresa, porque eu quero que a minha empresa tenha um posicionamento assim, assim, assim. Só que não tem como você criar um posicionamento assim para sua empresa se você tá criando um personagem, algo que não é seu. Então, você tem que trazer o máximo de você para sua empresa. E é por isso que dá tanto resultado a gente aparecer nos stories, a gente falar com as pessoas, trazer conteúdo relevante. É por isso que dá resultado. Então, você e a sua empresa é um reflexo. Uma cuida da outra. Então, não adianta você querer montar uma personagem aqui nos stories, porque eu quero que a minha empresa seja certinha. E você ser outra pessoa no dia a dia. Você tem que ser você tem que ser do seu jeito, do jeito que você fala, do jeito que você erra. As pessoas gostam de algo que é real. Elas não gostam de algo que é montado, perfeito, porque a perfeição não existe. A gente tem que ser íntegro. O que é isso? A gente tem que ser verdadeira com a nossa cliente. A gente tem que ser a gente.
E é só assim que vocês vão gerar conexão e identificação. E é só assim que as pessoas vão lembrar de você. E é só assim que as pessoas vão comprar de você. Então, é um efeito, é um círculo vicioso que se a gente não se organizar, não se planejar, não vai dar certo, não vai trazer resultado. Entendeu? Então não adianta aparecer uma vez no Stories e depois sumir por 3 dias. Você tem que aparecer todos os dias. Faz 3 bolinhas de manhã, à tarde e à noite. Já falei pra vocês aqui do conteúdo dos Stories também. A integridade de ser verdadeiro, de ser o que você é aqui nas redes sociais, é um gatilho mental muito precioso e as pessoas percebem isso quando elas estão acompanhando algum tipo de conteúdo. Elas sabem o que é montado e o que realmente vem de dentro, do que é verdadeiro. A gente está trabalhando com pessoas. Uma empresa não é uma máquina, que é algo engessado. Uma empresa tem pessoas por trás dela, existe emoções, sentimentos. Então, quanto mais você traz isso, melhor resultado você tem. O que mais eu coloquei aqui de diferente? Uma coisa importante que a gente está trabalhando, a rede social. O que é a rede social? A rede social é uma rede de relacionamento. Não é uma rede de venda. Então, o que você tem que fazer na rede social? Você tem que criar um relacionamento com o seu cliente. É diferente, gente, de você só vender produto e serviço. A gente tá falando de relacionamento, de rede social. Como que você só vai usar o Instagram como catálogo, sendo que você tem que vender relacionamento, você tem que mostrar o conteúdo, o que pode ajudar, o que não pode. Você tem que fazer um planejamento disso, levar isso mais a sério. Então, são casos assim que as pessoas não... São coisas simples que as pessoas não fazem. Elas não se organizam para trazer isso de forma profissional. E a rede social dela não traz resultado. E aí, quando você olha na grama do vizinho, você fala, nossa, essa pessoa tem tantos mil seguidores. Nossa, essa pessoa se tornou referência para mim ou para as pessoas que eu conheço. Por que ela se tornou referência? O que ela faz de diferente de você? Né? Ela tem constância, posta todo dia, se programou para fazer 3 posts na semana, ela vai fazer 3 posts na semana. Se ela se programou para aparecer nos stories todos os dias, ela vai aparecer nos stories todos os dias. Ela fez um planejamento da rotina dela, ela tá levando o Instagram de forma profissional e não como um hobby, como se aparecer algum cliente lá, eu respondo, se não aparecer, tudo bem. Não, isso aqui é um trabalho, é algo profissional, então você tem que ter esse feeling profissional para você trazer por trás da sua empresa também, né? O que mais aqui? Eu tenho definido o meu nicho e escrevo as dores da minha cliente e os meus anseios. Eu sei o que o meu cliente quer ver aqui. Eu sei o que ele não gosta de ver. Eu faço enquete, eu faço pergunta, eu estou ativa. Eu estou entendendo quem é o meu público-alvo e a minha persona, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Por isso que você tem que segmentar, você tem que saber para quem você vai vender. Vou vender para uma pessoa jovem, para uma pessoa mais velha? Qual vai ser a faixa etária de idade? Não posso aumentar muito o leque, porque senão eu não vou vender para homem, para mulher? Não, vou vender para homem e para mulher, para os dois. Tá, mas eu acho que eu vendo mais para mulher. Então segmenta. Se a pessoa deixar de te seguir porque você está segmentando, é porque aquela pessoa não interessa para você. Você tem que se preocupar com quem realmente gosta do seu conteúdo, da sua empresa, dos seus produtos, dos seus serviços. Então, tudo isso faz a diferença no planejamento. O planejamento ainda, ele tem uma outra vertente que ele começa, por exemplo, a gente estrutura o planejamento da fase inicial de uma empresa aqui para os nossos clientes do Estúdio Isabel Designer, com missão, visão, valores, porque é isso que a gente tem que comunicar, a história por trás. Já cansei de falar para vocês postarem o storytelling de vocês, qual que foi a sua jornada até aqui. Aí não adianta falar, eu não sei, o Instagram e o Facebook não dá resultado, eu não vendo por ele. Não vende porque você não faz
tudo que é pra fazer. Você não leva a sério, você não trabalha só com isso. Quem trabalha só com o Instagram e está começando, aproveita essa oportunidade que você está começando e que você tem tempo pra você colocar a mão na massa e começa a estruturar isso. Ai, será que voltou, Monique? A minha internet eu acho que tá oscilando um pouco hoje e o meu celular tinha acabado a bateria, então eu tô aqui conectada. E então é isso que eu tinha pra passar pra vocês. O planejamento é tão importante quanto. Então, pra eu ter constância, pra eu ter rotina, eu tenho que me planejar. Eu não tenho que levar a minha rede social como algo fútil, como algo que só quem vai ter resultado vai ser as pessoas que não trabalham, que trabalham com isso. Não, uma agência ela só traz o resultado pro cliente. Isso eu tô falando de experiência própria. Eu só consigo trazer um resultado pro meu cliente aqui no Estúdio Isabel Designer se eu tenho a parceria dele junto comigo nos projetos. O que é isso? O que é essa parceria? Se tudo que eu monto pra ele, se o planejamento que eu monto, se tudo que eu faço pra ele, e eu falo assim, ó, a tarefa é essa, você tem que fazer isso, isso, isso. Se você não fizer isso, a gente não vai conseguir estruturar a campanha pra você e não vai conseguir estruturar o objetivo. A partir do momento que a gente estruturou, fez o planejamento e ele não fizer o nosso cliente também o que a gente tá pedindo, a gente não vai conseguir trazer resultado também. Porque a gente sabe que a rede social é relacionamento. A gente dá todas as dicas, a gente faz o planejamento da campanha e dos objetivos? Faz. Só que se não tem um esforço de todos os lados, não vai conseguir resultado. Então, se você aprendendo tudo que você tem para aprender, não tiver isso anotado, não tiver isso planejado, estruturado e começar a aplicar o que você vem aprendendo, você não vai obter resultado. Não vai. Assim, pra gente obter resultado hoje em dia na internet, a internet tá cheia de gente boa, de gente que faz tudo, que tá com conteúdo assim gigantesco, tá vendendo produto e serviço a rodo. Eu sigo papelaria, que eu amo acompanhar conteúdo. Tem algumas coisas que eu gosto de arquitetura, que tem muita gente boa. Que você sabe que tem um planejamento por trás, que a pessoa para um dia para um dia da semana e vai lá e se organiza. Ela se dedica pra isso, pra dar certo. Aí é fácil, né, a gente olhar pra cara do nosso concorrente ou de outras pessoas que estão vendendo pelo Instagram e pelo Facebook e falar, nossa, ele tem sorte, né? Você tem que trabalhar isso. O Instagram é algo profissional. É algo que você tem que ter um tempo dedicado para isso. Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Falei quase 30 minutos aqui, 20 minutinhos, né? Então eu vou recapitular para quem chegou depois e depois quem acompanhar as lives, né? Então o passo 1 é tornar o seu planejamento uma rotina e não uma obrigação. Levar as redes sociais como um trabalho profissional. Então, estabelecer isso, não, eu vou me preparar para eu acompanhar o meu trabalho. O meu trabalho é o nome da minha empresa, é a minha imagem que eu tô zelando. Então, eu preciso ter um cuidado maior com isso. Ter constância, aparecer sempre nos stories, fazer conteúdo pelo menos 2 vezes na semana, 3. Quantas você conseguir. Quer começar com 1 vez na semana? Começa. Mas mantenha aquela obrigação de 1 vez na semana você postar. Definir o nicho, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Veja quem são os seus melhores clientes, escrevam o perfil dele para você entender quem é o seu perfil e quem que é o seu nicho de atuação e de venda de serviço ou produto. Ninguém é bom em tudo. O marketing digital, então, ele tem um leque de informação que é impossível você ser boa em tudo. No marketing digital você tem produção de conteúdo, planejamento e estratégia, impulsionamento. Cada uma dessas áreas, analista de marketing, tem um profissional muito, muito bom em cada uma delas. Então, é impossível a gente saber tudo. Mas o pouquinho que a gente sabe, se a gente aplicar isso, a gente vai ter resultado. Porque o marketing, ele é assim.
tá? A gente precisa fazer, a gente precisa arregaçar as mangas e colocar. Eu tô fazendo o desafio aqui dos 15 dias de conteúdo. Quem realmente tem interesse em tornar o Instagram da sua empresa em profissional e seguisse o cronograma que a gente colocou aqui, ia ser algo que ia dar resultado pra pessoa. Mas a pessoa, o quê? Ela tá começando, ela tem que ter vontade, tem que ter força de vontade pra começar, senão não adianta. Ah, legal, eu vejo lá o conteúdo, eu salvei lá a notificação, mas eu não coloco em prática. Então, não vai chegar, não vai obter resultado de venda, entendeu? Então, funciona assim. Sair fora do efeito catálogo, né? Porque a gente não tá aqui no Instagram só pra mostrar produto e serviço. A gente tem que produzir conteúdo. Catálogo, você faz um PDF e manda pro seu cliente no WhatsApp. É a mesma coisa. No Instagram é uma rede de relacionamento. A gente precisa criar esse relacionamento, né? A gente esquece disso. E é isso, então, que eu tinha pra falar pra vocês. Não esquecer de ser vocês, de ser sempre íntegros e verdadeiros. Aqui no Instagram a gente sempre conta com o que é verdadeiro, com o que realmente gera conexão. É isso que vai gerar, é isso que vai trazer resultado pra vocês. Nunca trazer informação que vocês não sabem, que vocês não têm certeza. Pesquisem muito antes de fazer o conteúdo. Só fale algo que você realmente tenha certeza do que você tá falando, né? Mas eu acho que a base de tudo é você começar para você obter um resultado mesmo legal e que seja algo que vire rotina e que não seja aquela obrigação de fazer todo dia, né? A partir do momento que você tem algo certinho, por exemplo, eu tô me planejando e eu quero que isso torne uma rotina na minha vida. Daqui a pouco você vai fazer isso com prazer. Você não vai nem tipo, eu tenho que criar conteúdo, é um karma na minha vida. Não, você vai criar essa rotina no início, que eu tenho certeza que daqui 2, 3 meses isso já vai virar algo natural. E as pessoas que têm resultado é a pessoa que aparece aqui. É a pessoa que tá lembrando todo dia você o serviço que ela faz, o que ela presta, o que ela vende. E só é lembrado quem é visto. Fora isso, ninguém mais é visto, né? Então, por isso que é tão importante se planejar. Então é isso, gente. Falei demais já aqui. Acabou a bateria do meu celular, mas aí depois eu voltei. E vamos que vamos, então. Desejo para todas uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui pra gente no direct, tá? Interajam com a gente para que a gente consiga aumentar os conteúdos, melhorar os conteúdos. Indique para algumas amigas, não custa nada indicar. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, um super beijo, fiquem com Deus e qualquer coisa a gente tá aí, tá bom? Beijo!